Boa noite, senhoras, senhores, todos aqueles que nos ouvem, nos veem, enfim, todos aqueles que participam dessa live cujo tema é autismo. Essa live, né, é realizada a partir de resolução da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Então, em razão disso, no dia 2 de abril, né, é comemorado, é celebrado, é discutido, enfim, é o que a gente vai fazer hoje aqui sobre o autismo, com especialistas, profissionais, militantes, pessoas mães, né? E é isso. Bom, sem mais delongas, eu sou Claudinei Lima, sociólogo do NAC, Núcleo de Atenção ao Cidadão da Câmara Municipal de Matias Barbosa, e iremos então iniciar passando a palavra para o nosso presidente da Câmara, nosso querido vereador Anselmo Leopoldino. Boa noite a todos e a todas. Estamos realizando a nossa primeira live na Câmara Municipal de Matias Barbosa, live que tem um assunto tão importante, que é o autismo. Esse assunto tem uma resolução, conforme o Claudinei já falou, que determina que trabalhemos esse tema de conscientização para que as pessoas conheçam mais sobre o autismo e, assim, respeite as pessoas com autismo e também promova a inclusão dela na sociedade. Então, nós, enquanto Poder Legislativo, hoje presidente, nós estamos aqui nesta casa, através do Núcleo de Atenção ao Cidadão, para passar para a população algumas informações importantes que tem 3 pessoas de alto nível do assunto: o doutor Antônio Aguiar, vereador, médico pediatra, com especialização em autismo. Agradeço de antemão a sua participação. A Amanda Jordão, minha amiga, fonoaudióloga, que já esteve também nesta casa oportunamente, tratando desse assunto, orientando não só os cidadãos matienses, mas também todos os cidadãos que tiveram oportunidade de assistir os acessos do referido tema, e também a Ariane Menezes, que é mãe de uma criança com autismo e presidente do GAPA, que é o Grupo de Apoio aos Profissionais e às Pessoas com Autismo. Uma pessoa também de extrema capacidade, que tem formação na área e tem muito a contribuir com esse debate. Então, gostaria de agradecer a vocês por ter se disponibilizado, por estar aqui, todos vocês, minha gratidão, tá? Em nome de todos os vereadores. Agradecer também os vereadores que estão conosco assistindo essa live, a diretora do Núcleo de Atenção ao Cidadão, a diretora dessa casa, a nossa assessoria de comunicação. Que Deus abençoe todos vocês. Espero que seja muito produtivo o tema e os debates aqui trazidos em baile. Muito obrigado. Obrigado, presidente Anselmo. Então, a partir das suas palavras, vamos dar início e ouvir aí, então, os nossos queridos palestrantes, né, que gentilmente estão aí hoje cedendo conhecimento e de forma rápida, né, que é a live, mas poder informar a todos, em especial a população matiense, e para todos aqueles que nos ouvem através, que nos veem, né, e participam. Já está chegando, inclusive, comentários, participações aqui no Facebook da Câmara, que é onde a gente está transmitindo, né? Então, passando aí a palavra para, né, os nossos queridos palestrantes, e iniciaremos, então, com a querida Ariane Menezes, que é administradora, presidente do GAPA, que é o Grupo de Apoio a Pais e Profissionais com Autismo. Então, com vocês, para, né, as suas considerações, boa noite, iniciais aí. Obrigado. Olá a todos, boa noite. Primeiro, gostaria de agradecer o convite do Anselmo e de todos da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Essa iniciativa é muito importante para a causa do autismo e que tenhamos, né, outras oportunidades.
Bom, meu filho hoje ele tem 11 anos, o diagnóstico dele veio com uns 2 anos e meio de autismo severo com retardo profundo. 10 anos atrás tinha pouquíssimas informações e ele de fato era muito severo. Com 11 meses ele começou a bater a cabeça no chão, com 1 ano e 2 meses ele já girava objetos, qualquer roda que desse para girar ele estava girando, não dormia, distúrbio de sono, né, desde que nasceu. A primeira vez que ele dormiu foi com 3 anos após tomar remédio controlado. E, enfim, com o passar dos anos, nós fomos vendo que, na verdade, ele tinha um potencial enorme. Ele iniciou uma intervenção precoce, inclusive eu falo muito isso com os pais. Mais importante do que o diagnóstico em si, lógico, o diagnóstico ajuda demais a gente até mesmo para conseguir benefícios, né, que são importantes, e algumas terapias específicas. Porém, se notou alguma coisinha que está ali de desacordo, é muito importante já iniciar uma intervenção. Então, com 1 ano e meio, ele já iniciou uma intervenção com a estimulação essencial, também conhecida, né, como psicomotricidade, e o seu diagnóstico veio aos 2 anos e meio. Então, ele começou com essa terapia, com 2 anos e meio foi para a ecoterapia, e por volta dos seus 3 anos e 9 meses, eu ganhei um tablet no meu trabalho, e ali coloquei alguns joguinhos, sem muita expectativa, e através do tablet nós vimos que, na verdade, ele sabia muita coisa, e que ele não tinha deficiência intelectual. Ele teve algumas fases, né, de desenvolvimento. Com 5 anos, ele deu o primeiro boom de desenvolvimento. Aos 8 anos, nós começamos a tratá-lo com canabidiol, né, com óleo da cannabis. Quem quiser falar comigo a respeito depois, eu sou muito aberta, até porque para o meu filho deu muito certo, foi um divisor de águas, então é algo que eu gosto de compartilhar com as famílias. E agora ele está com 11 anos, fez em fevereiro, e o seu diagnóstico mudou recentemente para autismo moderado. Então, hoje ele está com uma fala indo para funcional, já está formando frases, inclusive ele me ajuda muito com a irmã dele, pequena. No início foi difícil, ele teve regressão desde a minha gravidez, o primeiro ano de vida dela foi muito difícil, mas hoje em dia, né, a Kiara, ela vai fazer 4 aninhos mês que vem, e o Cris, ele está com um grau de entendimento muito grande, então se ela se coloca em risco, ele me avisa, ele tenta impedir ela de subir uma escada. Então, hoje ele impulsiona, né, ela impulsiona ele também a desenvolver, né, a ter essa interação que é muito importante. E muitos pais me perguntam também, né, e o segundo filho tem chance de ser autista? Tem, mas a Kiara, no caso, ela é estimulada desde que ela nasceu. Justamente por conta dessa questão genética, que a gente nunca sabe, na verdade, se vai ser ou não. Kiara, hoje, ela apresenta um atraso de fala, ela está na fono desde 2 anos, tem questões sensoriais, e também já teve uma intervenção referente a isso, e hoje em dia é nesse caminho que a gente está, né, atuando, por enquanto não foi em nenhum especialista, né, neuro ou psiquiatra, mas hoje a gente está atuando em cima das dificuldades dela. Bom, o GAPA, ele foi criado em 2015, ele é um movimento, o maior movimento aqui de Juiz de Fora, de autismo. Nós iniciamos com o objetivo de ser uma troca de experiência entre as famílias, mas no primeiro ano já partimos aí para o ativismo, atuando diretamente nas políticas públicas, saúde, principalmente educação. Em tempos agora de pandemia, essa questão da educação, da inclusão, de adaptação de currículo escolar, do material, né, nessa questão da onda roxa que nós estamos vivendo, não está tendo material impresso, então tem uma nova lei aqui em Juiz de Fora que ela é muito importante, hoje eu até li ela, né, que fala da importância, né, que os CAEEs vão estar atuando em conjunto com a rede municipal, com os professores de docência compartilhada, e isso é fundamental.
porque os professores de ICAE ou dos centros de ICAE ou das salas de AE são professores que são capacitados, para estar atuando nessa área e podem auxiliar muitos professores a estar adaptando material, currículo. Existe uma dificuldade, do entendimento, que com o autista precisa primeiro ir no concreto para depois ele conseguir passar para o abstrato. E essa questão toda nem depende só dos professores, como a gente está em casa nesse momento, os pais também saberem. Hoje mesmo teve uma atividade de matemática que eu passei para a professora do CAEE, e ela já me falou a melhor forma de aplicar para o CRIS, e utilizar o barbante para poder ele visualizar ali no concreto, ter um entendimento. Então, nós estamos sempre atuando nessas questões das políticas públicas, que é muito importante, e temos professores maravilhosos aqui, que também nos ajudam muito com isso. Bom, em relação ao autismo, a gente precisa falar sempre. Abril é um mês que nós temos mais voz, porém é muito importante a gente falar durante o decorrer do ano inteiro. Nós temos o autismo que é muito focado no infantil, mas temos que lembrar dos jovens e dos adultos. Comecei aí no ativismo quando meu filho tinha 5, hoje ele já tem 11, indo aí para uma pré-adolescência, e nós temos várias dificuldades, a partir dos 14, 16 anos, já é difícil o acesso de profissionais para atender, nessa faixa etária. Em relação à escola também fica difícil. Enfim, então é necessário pensar no além. Nessa questão de terapias, quanto antes, o doutor Antônio vai poder falar muito melhor do que eu sobre isso, de uma intervenção precoce, o quanto faz diferença na vida, da criança com autismo, o quanto o prognóstico pode melhorar lá no futuro, como o do meu filho, que teve um diagnóstico de autismo severo e a gente conseguiu aí, hoje ter uma evolução dele para o moderado. Autismo é uma deficiência, não tem cura, mas existe sim a possibilidade, de melhora no quadro como o meu filho teve, e a gente continua buscando, para que, se Deus quiser, ele consiga chegar aí até leve. E pensar também, em questão de mercado de trabalho para as pessoas com autismo, para moradias assistidas, na fase adulta, a maioria das pessoas, principalmente quando é moderado e severo, tem uma dificuldade, muitas vezes são cuidados pelos pais, pelos avós, nós não somos eternos, então é um assunto que precisa muito ser discutido, da questão da clínica escola, ou que seja clínica, mas algo voltado para os autistas, para que eles tenham um pleno desenvolvimento. E a gente tem algumas melhorias, que estão ocorrendo aí no estado, como, por exemplo, a CIPTEA, que é a Carteira de Identificação do Autismo. Muita gente fala, muita gente pergunta. Gostaria de aproveitar e dar uma informação para vocês. O novo RG, que já era para estar sendo feito, mas prorrogou um pouquinho, mas já está no passo aí para começar a ser impresso o novo RG, que tem o símbolo das deficiências, dentre elas a do autismo, e logo após isso, em parceria com os órgãos que já fazem o RG, vai ser também feita a CIPTEA, que é a Carteira de Identificação do Autismo, a nível estadual, baseada na lei, Romero Mion, e essa carteira de identificação ela vai ser muito importante também, porque além da questão de identificar a pessoa com autismo, ela vai ser enumerada, então, de certa forma, nós vamos ter condições de ter um número mais real, porque hoje no Brasil ainda não existe o censo de autismo, apesar do ano passado ter sido feita a lei, mas tudo está caminhando, para que o mais breve possível possa ter, mas neste momento, a partir de que for, iniciar o processo da fabricação da CIPTEA, como ela vai ser numerada, então, nós vamos ter números mais palpáveis, mais reais, da quantidade de autistas que a gente tem, pelo menos no nosso estado de Minas Gerais, incluindo crianças, jovens e adultos.
Amanda, Ariane, era isso então, sua contribuição inicial. Agradecemos. E gostaria então de convidar, né, para a segunda fala o nosso doutor, né, doutor Antônio Aguiar, que é pediatra, mestre especialista em gestão de serviços de saúde, atualização em autismo, responsável médico pelo ambulatório de autismo e síndrome de Down do SUS e também vereador em Juiz de Fora. Então, com a palavra, doutor Antônio Aguiar. Boa noite. Bem, Claudinei, em primeiro lugar, boa noite. Através de você, eu queria cumprimentar o Anselmo e, através dele, parabenizar toda a Câmara Municipal, Matias Barbosa, por essa iniciativa, uma iniciativa, julgamos, importantíssima, né? A Ariane está aqui até transbordando de alegria ali, porque a cada momento que se pode falar nesse tema, divulgar esse tema, e dentro de uma maneira tão responsável e tão comprometida como faz a Câmara Municipal de Matias Barbosa, é realmente para a gente aplaudir e para a gente, inclusive, dizer que outras câmaras municipais, nós, né, Anselmo, que vivemos também o ambiente político, né, deveriam ter essa preocupação e difundir, né, um tema que é muito importante. Eu também não poderia aqui deixar um abraço aí para Matias. Eu tenho famílias aí que foram minhas clientes muitos anos, né, que eu acompanhei muitas famílias aí. E também aqui me dirigir a Ariane, aqui, uma batalhadora. Ela representa um grupo muito grande de todas as famílias, de todos os pais, de todas as pessoas que estão nessa luta, né, uma luta em busca de direitos, né, porque o que a gente busca é ocupar o espaço, é usufruir do direito de ter acesso a tudo, ao melhor que nós possamos ter dentro da sociedade, que a sociedade possa oferecer a gente, seja na saúde, seja na educação, no lazer, não importa. É isso que o nosso movimento é com essa finalidade. Cumprimentar também a Amanda. Amanda representa, né, Amanda, um grupo muito grande de profissionais, porque o autismo a gente já começaria dizendo que não é para uma pessoa só atender, não é para um profissional. O autismo é um transtorno, né, uma alteração no neurodesenvolvimento que depende muitíssimo de uma rede de profissionais bem articulados e que produzam nesse movimento em conjunto os ganhos necessários que a gente busca através de encontrar nas potencialidades destas pessoas as condições, como a Ariane tão bem mostrou aí, de você fazer os degraus irem sendo transpostos, né, e você, às vezes, passar até de uma condição considerada de maior complexidade, maior comprometimento, para uma condição leve e de muita autonomia, que seria o objetivo final de todos nós, que é buscar dar autonomia a essas pessoas, que elas possam sobreviver, ter trabalho, renda, poder ter condição de estudar, de ter acesso ao lazer, de tantas essas coisas. O autismo, eu sempre digo, né, até bem pouco tempo, a Ariane aí ilustrou muito bem as dificuldades dela, há pouco mais de 10 anos, é muito pouco tempo para a gente falar num transtorno tão importante quanto o autismo, passou por um período muito grande, revestido, às vezes, de uma aura de muito misticismo, de muitas teorias, ou eram preconceituosas demais da conta, ou, às vezes, elas eram colocadas de uma maneira como se aquela pessoa não fosse um ser humano, uma pessoa com condição biológica e emocional, com características próprias e que precisava de um olhar diferenciado e de um entendimento diferenciado para o que acontecia para ela. E eu gosto sempre de citar, né, um detalhe histórico, né, que a primeira citação dos autistas dados nessa condição que nós conhecemos hoje data de 1943, um psiquiatra inglês, Dr. Kanner, que viu 11 crianças que tinham essas características que nós conhecemos do autismo, as dificuldades de interação, da comunicação social
e alguns atos repetitivos, atos muito restritos de poder fazer as coisas. Posteriormente, né, muito pouco tempo, em 1943, nós temos aí praticamente aí 80 anos, né, basicamente, do primeiro episódio de descrição do autismo como uma entidade própria. Antes dessa data, essas pessoas elas eram colocadas no grupo das psicoses infantis, que era uma coisa altamente estigmatizante. Imagina-se que, num período pós-guerra, pouco atenção e pouco interesse essas pessoas tinham. Imagina-se, né, que o mundo vivia aquela questão de um caos pós-guerra. Então, eu considero essa observação do Dr. Kanner, que seguiu depois, um ano depois, pelo Dr. Asperger, que era um médico suíço, como muito importante para que a gente mudasse toda essa concepção e o conhecimento sobre o autismo. Hoje, a gente pode dizer com toda segurança que nós conhecemos muitas das causas, muitas das motivações que podem levar uma criança a ter transtornos no seu desenvolvimento, e o autismo, né, mais modernamente chamado de transtorno do espectro autista, porque é um transtorno. Às vezes as pessoas, por exemplo, né, as crianças, têm outras alterações de base, mas que tem também associada essas dificuldades da comunicação, da interação social, a presença desses movimentos repetitivos, das estereotipias, e eles acabam também tendo, às vezes, um segundo diagnóstico. Eu sempre gosto de citar aqui o exemplo da síndrome de Down. A síndrome de Down, 20 a 30% das pessoas que têm a síndrome de Down, elas poderão desenvolver o TEA, o transtorno do espectro autista. Mas as pessoas dificilmente elas vão se dirigir às pessoas com síndrome de Down dizendo que elas têm o autismo, porque o fenótipo, né, as características da face, da composição física, fenotípica dessas pessoas, dessas crianças, diz o seguinte: olha, ela é uma criança que ela tem a síndrome de Down. Ela não terá essa segunda observação. Obviamente, hoje nós estamos muito mais atentos a isso. Mas existe uma outra série de alterações genéticas que tem na base essas alterações de genes, hoje em torno de 20 a 30% das crianças que têm TEA, mas apresentam também o transtorno do espectro autista. E às vezes é importante a gente conhecer essas alterações genéticas, porque muitas delas trazem consigo, né, alterações de possibilidades de adoecimento bem diferente da questão que se apresenta no TEA. Nós também hoje podemos dizer que as questões relacionadas, por exemplo, à gestação, né, se essa mãe é usuária de drogas, atendi a semana passada, aliás, uma criança nessas condições, a mãe é usuária de droga, alcoólatra, fuma, e tem um distúrbio de comportamento, um distúrbio na saúde mental muito importante, e ela tem uma criança que é uma criança que apresenta o transtorno do espectro autista. Então, nós sabemos que as condições de parto são muito importantes, as condições familiares, né, se essa família tem aspectos ligados a processos de doença psiquiátrica, doença mental, e algumas condições atuais que nós não podemos nem ainda ter segurança, como a questão das radiações hoje, né, o uso de tantos instrumentos, né, que produzem radiação, nós não sabemos até que ponto que essas condições possam alterar essa gestação, visto que 99%, quase que 100% dessas pessoas vão ter esse transtorno já desenvolvido na vida intrauterina. E mais recentemente, né, um fator que contribui muito para essa alteração no desenvolvimento mental, né, no desenvolvimento da estrutura neurológica, que é a prematuridade. Né? Eu vivi essa época, há 30 anos atrás, os bebês tinham uma mortalidade muito grande no período neonatal. Aqueles bebês com prematuridade extrema, tinham muitas limitações para sobreviver. Hoje, com o advento da neonatologia, o investimento também no pré-natal, com maior complexidade, nós temos tido crianças que nascem com
já com alguns problemas na sua constituição neurológica, mas ganham uma condição de sobrevida com a possibilidade dos tratamentos modernos e acabam se acompanhando também dessas alterações que vão levar ao transtorno de espectro autista. Por isso, essa fala eu considero ela muito importante, porque nós que somos profissionais da saúde, especificamente o médico, quando atende uma criança com um transtorno no seu desenvolvimento, como a Ariane chamou a atenção aqui, ele não deve ficar muito preocupado em fazer primeiramente um diagnóstico, dar um diagnóstico. Ele deve primeiramente observar se esse bebê, né, vamos falar aqui das crianças de mais tenra idade, se ela apresenta aqueles marcos do desenvolvimento dentro do que seria esperado para a idade dessas crianças, desses bebês. Se essa criança ela não apresenta os marcos de desenvolvimento dentro das faixas que nós temos de segurança, que todo pai, toda família intuitivamente sabe disso, né? Se a criança olha para a mãe, se a criança sorri quando está amamentando, se ela é um pouquinho maior, ela responde a um chamado, se ela cantou na época certa, se ela já emitiu sons naquele período esperado, quer dizer, são os marcos do desenvolvimento, até que ela ande e consiga chegar num nível, né, próximo de emitir um nível de comunicação mais próximo do que daquilo que os adultos têm e que convivem. Então é muito importante identificar isso. E, num primeiro momento, o que a gente deve fazer é suprir essa falta imediatamente. A Ariane chamou muito bem a atenção para esse detalhe, e a partir daí, com o andamento das terapias, nós vamos vendo a evolução dessas crianças. É muito importante também que, ao buscarmos, né, todo o processo de estimulação, a gente também tenha atenção para outras situações. Recentemente, por exemplo, eu recebi uma criança que tinha um atraso importante na fala. A gente foi fazer uma avaliação auditiva dessa criança, o potencial evocado do tronco cerebral, e ela tinha um prejuízo auditivo muito intenso. Então, ela tinha uma alteração sensorial importante que apresentava, que mostrava alguns componentes e alguma coisa que poderia associá-la a um transtorno de espectro autista. Essa criança, obviamente, ela vai receber uma condição totalmente diferenciada de abordagem e, a partir daí, mais à frente, nós teremos como avaliar tudo isso. Para fechar essa nossa fala, que 10 minutos é um tempo que é difícil sintetizar, e eu estou falando aqui também de improviso, eu queria deixar também claro que o diagnóstico do transtorno de espectro autista é um diagnóstico eminentemente clínico. Nós não temos exames para você fazer e dizer se uma criança tem o TEA ou autismo ou não. A gente depende desse conjunto. Nós temos hoje tabelas, né, que nos orientam muito dentro dessa condição. Eu gosto muito do DSM-5, é um dicionário de saúde mental que é de 2013, ele vai ser atualizado para os próximos anos. Temos outros questionários também que podem ajudar, mas é muito importante conversar com a família, conversar com a mãe, com o pai ou com a avó, uma pessoa muito próxima, porque no processo diagnóstico essas pessoas podem nos oferecer também outros elementos que nos façam também ampliar um pouco mais a nossa visão em busca do melhor para essa criança. Obrigado, doutor Antônio Aguiar. Como, né, bem disse, breve, porém com profundidade, muitas informações aí. Muito obrigado. Gostaria de dizer a todos que estão aí acompanhando que, além dos comentários, aqueles que quiserem fazer alguma consideração, alguma pergunta direcionada, né, aos três convidados, fique à vontade, ok? E pode fazer aí através do link que a gente vai transmitir aqui. Então, agora eu passo, né, para suas considerações a nossa querida Amanda Jordão, fonoaudióloga e pedagoga, especialista em linguagem infantil e autismo, e aí terapeuta também em formação, né, em vários desdobramentos. Então, com você, Amanda, para suas considerações. Boa noite. Boa noite, Claudinei. Boa noite a todos.
Eu venho agradecer primeiro o convite, né, da Câmara Municipal, do Anselmo, né, nós estudamos juntos e hoje aí estamos compartilhando conhecimentos, e a todos os vereadores que apoiam a causa, né, a Câmara Municipal desenvolve um ótimo trabalho todo ano sobre o autismo, e eu fico muito lisonjeada em estar sempre presente e poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, do meu dia a dia. Cumprimentar o Dr. Antônio Aguiar, que ainda não conheço pessoalmente, mas temos pacientes em comuns e o tratamento é excelente e a gente tem uma boa troca e um bom desenvolvimento. A Ariane também, uma lutadora, apoio muito as causas dela, acompanho muito os grupos que ela desenvolve, a luta dela, né? Acompanha as histórias do Cris, os vídeos, né? Que ela compartilha nos grupos. E é uma mãe, assim, muito dedicada e que ajuda muitas outras mães, que é o que a gente precisa, né? As outras mães precisam de apoio, de conhecimento e de encarar, né, o diagnóstico como um processo de evolução, não com um processo de luto. O luto vem, mas ele passa, e aí você pensa no desenvolvimento do seu filho. Você precisa que seu filho desenvolva e que ele cresça cada dia mais e que consiga desenvolver as habilidades que ele é capaz de desenvolver. Toda criança é capaz de desenvolver, dentro das limitações dela, mas a gente não pode, de jeito nenhum, deixar de estimulá-las. Então, a questão do desenvolvimento do autismo, quando a gente recebe as crianças no consultório, a primeira coisa que quando a mãe procura a mãe, ela fala assim, meu filho não fala. Eu estou te procurando porque meu filho não fala. Então, antes de qualquer diagnóstico. Então, a gente começa pelas avaliações, né, nossas de fono, para poder descartar qualquer tipo de alteração e verificar se realmente tem alguma coisa que precisa encaminhar a criança para poder fazer a avaliação, ou não, se é apenas um atraso de fala. Quando a gente aplica todos os nossos protocolos e vê que mesmo assim a criança não desenvolveu, a gente começa a encaminhar. A gente encaminha primeiro o pediatra para fazer as avaliações. Como o doutor Antônio Aguiar explicou, a avaliação é clínica, não tem nenhum exame que detecta. Então, a gente aplica protocolos, eles fazem a avaliação clínica, recebe os relatórios de todos os profissionais que fazem o acompanhamento da criança, e aí, através disso, fecha o diagnóstico. Mas a primeira questão que a gente levanta, a gente faz pelos pré-requisitos, né? Que a gente precisa para falar. Primeiro que a gente precisa para falar, a gente precisa de uma atenção focada, do contato visual direcionado, né? Do olhar, a imitação de som, gestos, a compreensão, né, do que é dito, se a criança compreende o que a gente fala, se ela atende a comandos verbais, se ela tem motivação para poder falar, a troca de turno, se ela participa se ela tem simbolismo, né? Se ela faz de conta, que a gente imita, né? O que as mães estão fazendo, se ela tem atenção compartilhada, se ela faz vocalizações, e através desses parâmetros a gente vai vendo se as crianças estão dentro do que a gente considera dentro da normalidade e dentro do desenvolvimento da linguagem. Se a criança não apresenta alguma dessas questões estão ainda em atraso, a gente estimula e não dá conta, a gente começa a encaminhar. E aí, a gente, como o doutor Antônio Aguiar já disse, a Ariane também falou, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Então, e a gente encaminha para terapeuta ocupacional, encaminha para psicóloga, encaminha para musicoterapia, e aí a gente vai encaminhando a criança para ela poder desenvolver. E esse trabalho junto ele é primordial para a criança desenvolver, para a criança poder desenvolver a fala, não precisa somente da fonoaudióloga, é um trabalho em conjunto. Então, a gente precisa trabalhar as habilidades da criança que estão alteradas para a gente poder fazer com que ela desenvolva cada dia mais e chegue aonde o Cris chegou. O Cris chegou porque tanta terapia, dedicação da mãe, a parceria da família é assim fundamental. A família precisa ser parceira, precisa estar ali junto das terapias, participar das terapias, desenvolver os treinamentos em casa, e aí a criança cada vez mais ela vai desenvolvendo. E hoje em dia a gente tem uma gama aí de terapias para os autistas, né?
E eu, por exemplo, eu trabalho com o PEX, que é o Sistema por Trocas de Figuras, e a gente estabelece a comunicação das crianças através das figuras, das crianças, principalmente as crianças não verbais, para ter uma forma de comunicação. Temos o prompt, que a gente estimula através dos pontos motores da fala. Então, assim, a gente faz uma avaliação da criança e vê qual o método do tratamento que a gente vai precisar desenvolver com aquela criança, com aquela família, para poder a criança se desenvolver. E eu gosto muito desse trabalho em conjunto com a escola. A escola tem que ser muito parceira. Eu procuro mesmo as coordenadoras, quem me conhece sabe disso, eu procuro mesmo as professoras para fazer esse trabalho em conjunto, porque se a gente fazer esse trabalho em conjunto, a criança consegue se desenvolver cada vez mais. E a gente está aqui para elas crescerem. Elas são capazes para adaptar a atividade. Eu ajudo as professoras a adaptar as atividades, dou dicas de como que tem que ser, como que a criança faz na minha terapia, como que ela desenvolve. Tem crianças que desenvolvem melhor no sistema concreto, tem crianças que desenvolvem melhor na escrita. Cada uma é de um jeito. Então, a gente tem que ver qual que é a forma que aquela criança aprende para a gente poder fazer esse trabalho em conjunto e a criança crescer. Nosso objetivo é esse, que eles desenvolvam e a gente trace o melhor plano terapêutico para ela. E temos hoje em dia também a terapia ABA, temos o Denver. Então, assim, temos muitas terapias hoje em dia. Hoje em dia o autismo está sendo muito desenvolvido, muito estudado. Cada vez mais vão surgindo novas técnicas, mais estudos, e com isso as pessoas estão ficando mais esclarecidas e as crianças estão conseguindo desenvolver melhor. Então, esse é o meu objetivo, fazer com que as crianças desenvolvam. E procuro profissionais, procuro saber de todas as áreas, temos que fazer curso, não podemos deixar de fazer curso, os pais precisam fazer curso, precisam procurar aí a Ariane aí, grudar nela aí e acompanhar os cursos que ela traz para Juiz de Fora, que ela traz muito curso, muito conhecimento, e para poder ampliar e poder conhecer. A partir do momento que você conhece o autismo, você consegue desenvolver ele melhor, você consegue desenvolver seu filho, porque daí você vai ter conhecimento para poder ajudar o seu filho a desenvolver. E aí a gente faz um trabalho com a família toda, com os pais, com os avós, traz todo mundo para a sala de terapia. Agora eu estou sentindo falta porque na pandemia a gente não está podendo fazer isso, que eu gosto de pai dentro da sala de terapia, mas a gente está adaptando do jeito que a gente pode. E mesmo assim as mães estão me surpreendendo muito e eu estou muito feliz porque estão super dedicadas, mesmo com a pandemia, estão se reinventando mesmo. E só tenho que agradecer por ter escolhido essa profissão e estar nesse meio assim tão bom que é o autismo, que eu gosto muito do que eu faço, gosto muito de trabalhar com desenvolvimento e agora estamos abertos, né? Porque é só 10 minutos, é um tema muito amplo, não tem como falar sobre tudo, para poder as perguntas. Bom, Amanda, muito obrigado. E, de fato, está chegando aqui, né? O pessoal está interagindo muita gente, né? Eu estou colocando aí, interagindo, fazendo considerações, elogios a todos, viu? Vocês estão de parabéns, o pessoal está adorando. A fala aqui agora, Reginaldo Gutierrez, explicações claras, né? Tirando automaticamente as dúvidas e, sem dúvida, informações distorcidas. Parabéns a todos. Mas temos, vou localizar aqui rapidamente, Rosana Lopes, se consigo achar aqui. Vamos lá. Eu acho que é mais uma consideração, né? A não aceitação dos pais atrapalha o desenvolvimento sem o acompanhamento precoce. Ela não colocou se é uma interrogação, se é uma pergunta, ou se é mais uma consideração mesmo. Mas fiquem à vontade. Mas logo em seguida, aqui a Maria dos Reis
direciono aqui para a Amanda. Doutora Amanda, minha pergunta é: o que significa a fala da criança robótica? E só para adiantar aqui também, doutor Antônio Aguiar, aí na sequência já pode, né? Gostaria de saber sobre as crises, o que fazer, porque a minha filha, a Elaine Vieira aí, a minha filha vem dando várias crises de choro e é muito difícil de ver. E outra pergunta é sobre o pé equino, se há uma idade para que essa criança baixe os pés. Então, acho que a gente pode ficar, tem mais ainda, tem mais perguntas ainda. Pode ser a Amanda, depois o doutor Antônio Aguiar, e tem. Pode. Maria Aparecida, né? Isso, Maria dos Reis. Maria dos Reis. Então, a fala robótica, eu não sei se a sua filha já faz algum tipo de tratamento, e ela precisa desenvolver, precisa fazer acompanhamento com a fono, tem como a gente tirar, né? Tem como a gente desenvolver, e é porque ela começou a falar agora, então ela começa a desenvolver essa fala robótica, e a gente consegue trabalhar essa fala dela para ela poder trazer para o mais próximo do normal, e muitas das vezes consegue, e eu não sei com quanto tempo que a sua filha começou a falar, e para a gente poder fazer um trabalho, mas tem sim, ela fala igual um robô, a fala robótica é realmente igual um robô, mas a gente consegue fazer um trabalho para ela poder desenvolver sim. Ótimo. Posso responder? Esperar o Claudinei, né? Isso mesmo, pode seguir. O Claudinei, é a Elaine, né, que fez a pergunta. Bom, Elaine, só queria fazer um adendo aqui, que a Fabiana disse aí, a gente, quando tem uma criança que levanta-se a possibilidade de TEA, não está se dando sentença, isso não é sentença, é o contrário, é o ponto inicial que nós precisamos, às vezes, ter para iniciar o processo de transformação, e ele é possível, ele é viável, como foi dito aqui, reiterado aqui, tanto pela Ariane, pela Amanda e por nós. Com relação às crises, Elaine, olha só, normalmente, lógico que uma criança ela pode ter outros componentes, mas vamos imaginar que uma criança que tenha um transtorno de espectro autista, seja um autista típico, ele não tenha outras considerações que a gente possa fazer, e essa criança apresente esse quadro de choro, que a gente chama isso de distúrbios disruptivos, né? São aquelas crianças que, sem mais e sem menos, perdem totalmente aquele controle, né? Ou aquela estabilização em que se encontram e passam a chorar, ou às vezes até num processo de autoagressão. Normalmente, essas alterações estão relacionadas a processos na interação sensorial dessas crianças. Eu sempre chamo a atenção, a gente já passou por várias dessas situações, a criança, por exemplo, chega para uma consulta, ela está num ambiente totalmente diferente do dela, não está habituada àquele ambiente. Ela começa a ser estimulada demais, ou por um barulho de um ventilador pela luz, por um barulho do lado de fora, por uma cor diferente na parede, por um arranjo diferente de um mobiliário, e isso daí faz com que essa pessoa, essa criança, ela tenha uma dificuldade de organizar esses estímulos. E isso dá um desconforto muito grande dentro do ponto de vista neurofuncional. E o sintoma clínico que ela vai apresentar é esse processo. Há pouco tempo, eu falei para um grupo de pessoas ligadas à saúde mental que eu tentei mostrar para eles isso daí. Aí, mas aí se for birra, a gente tem como fazer diferenciações clínicas dentro desse processo. O processo disruptivo ele é muito clássico, ele chama muito a atenção da gente. E a gente deve aproveitar esse momento disruptivo dessas crianças para a gente poder tentar identificar qual que foi o fator sensorial. Foi barulho, foi luz, foi cor, foi cheiro, odor no ambiente? O que é que trouxe uma dificuldade maior de integração sensorial para essa criança, para que ela pudesse se organizar e manter ali um nível de estabilização. E não, às vezes, de artifícios, muitas das vezes usar medicações nesses momentos, né, que são medicações que
vão sedar demais essas crianças, abortam essas crises, mas você perde um momento, a possibilidade de, inclusive, trabalhar isso de outra maneira, porque, às vezes, um pouco de paciência, se essa criança, por exemplo, ela tolera mais um toque, uma aproximação, é bom chegar perto dela, abraçar essa criança, ficar com ela ali, naquele momento que ela está totalmente sem organização, que isso passa, em alguns minutos isso passa. Essas crises, quando elas não têm uma condução muito boa, elas podem, às vezes, se perpetuar até por períodos grandes, né? A gente tem descrição, às vezes, de crianças que entram dentro desse processo e, às vezes, duram 12, 24 horas sempre naquele processo até que elas consigam, da maneira delas, se organizar. Eu acho que a gente tem que ter calma quando essas crianças apresentam esses quadros. Naquele momento, identificar no ambiente o que pode ter produzido uma desorganização, conversar com a família, ver qual que é o nível também de ansiedade, de angústia da família, que muitas das vezes, às vezes o pai ou a mãe, ao ver isso, ele fica também muito ansioso, fica muito incontido dentro da questão emocional, e isso também acaba contribuindo para a desorganização dessa criança, porque vocês não tenham dúvida que as crianças que têm o TEA, elas têm uma percepção real do que está acontecendo ao redor delas. Não achem que elas não estão percebendo essas coisas. Com relação à questão do pequeno, eu não sei qual a idade dessa criança, quais são as condições dela, que a gente, às vezes, precisa de examinar. Se for um pequeno que você tenha uma angulação, ou seja, um encurtamento, normalmente só com fisioterapia você resolve isso. Às vezes, o uso, às vezes, de próteses ou até de botas de gesso, para que você vá forçando o alongamento desse tendão, podem corrigir essas alterações. Agora, quando você tem um encurtamento muito grande desse tendão calcanear, e às vezes sempre se faz a tentativa, num primeiro momento, de um tratamento mais conservador, pode ser que seja necessário uma cirurgia de correção, de alongamento desse tendão calcanear, para que esse pé possa adquirir uma mobilidade normal, uma mobilidade mais natural. Ótimo. Eu vou trazer novamente aqui o nosso presidente da Câmara, o Anselmo, que tem uma questão aqui da Tamires, né? Eu acho que ele vai poder falar, mas acredito que a Amanda também. Gostaria de saber da Câmara de Vereadores qual a chance de termos apoio terapêutico aqui em Matias, ou se este apoio já existe. Boa noite, Tamires. A sua pergunta é muito oportuna, porque na prática, né, os pais se perguntam o que tem no município para assistir os filhos, para que eles se desenvolvam. Bom, todos os tratamentos de referência do autismo, eles são realizados pela rede pública de saúde no município de Juiz de Fora. A Amanda, salvo equívoco, ela pode até dizer melhor, ela atende no seu consultório particular, né? E nós estivemos reunidos com o prefeito nesse sentido, para que Matias tenha um ambulatório para atender as crianças com autismo. Por quê? É muito difícil para os pais se deslocarem até Juiz de Fora, porque precisa de uma condução, às vezes as crianças estão apresentando um quadro de crise. Enfim, é muito complicado para a família fazer esse tratamento fora do município. E como são poucas crianças, e a gente já tem uma estrutura de saúde, apesar de ser uma cidade pequena, uma estrutura de saúde considerável, há total possibilidade do município fornecer essa equipe multidisciplinar para atender as crianças. Então, de fato, eu não tenho essa equipe hoje no município, né? Uma resposta assim, que a Secretaria de Saúde deveria dar para a população, mas nós aqui na Câmara já estivemos reunidos com o prefeito, já cobramos dele, inclusive todos os vereadores aprovaram uma indicação de minha autoria, requerendo que esse serviço fosse implantado aqui na cidade. E aproveitando o ensejo também,
várias mães têm procurado alguns vereadores, e nós vamos apoiar um grupo de mães para que elas possam se qualificar, entender melhor os processos, buscar informações, e a gente vai contar muito com o apoio do GAPA, que já faz esse trabalho junto com os profissionais, orientando, indicando, emancipando, né, as crianças e as demais pessoas com necessidades especiais. Então, aqui nós estamos aqui no Legislativo num esforço conjunto de fazer com que, de fato, o autismo não seja lembrado só em abril, só como o mundo azul, mas que ele, de fato, possa ser discutido nos ambientes escolares, aqui no parlamento, com políticas públicas. Esse é o compromisso da atual legislatura. Se a Amanda quiser complementar com a informação da questão da saúde, eu vou... E o doutor Antônio Aguiar também pediu Então, aqui em Matias, eu presto serviço para a prefeitura, mas eu sou sozinha, né? Então, é muito difícil, eu não consigo atender a toda a demanda que tem. Então, a gente precisa sim, eu super apoio essa criação do ambulatório, a gente precisa muito, e porque eu preciso de outros profissionais, eu preciso de um terapeuta ocupacional, eu preciso de mais fonos, né, porque a gente sozinho não dá conta, eu preciso da psicóloga, então, assim, aqui o município tem alguns profissionais que me ajudam, porém, tem alguns casos que eles não dão conta, então a gente precisa estar fazendo encaminhando para Juiz de Fora, mas a demanda é muito grande e tem essa questão de pactuação, que a gente não consegue a vaga. Então, as mães ficam sem a terapia multidisciplinar, então a gente fica perdido. E as crianças ficam sem desenvolver. Eu ajudo do jeito que eu posso, auxilio, peço ajuda, peço aos meus amigos, né, como eu trabalho aqui em Juiz de Fora, eu peço ajuda para eles e eles orientam as mães, mas, assim, realmente a cidade carece desse ambulatório. Eu posso até me comprometer em te ajudar nessa luta aí, porque, nossa, vai ser, assim, de extrema ajuda para todos. Eu queria, Anselmo, também aproveitar a oportunidade aqui, fazer um complemento aí na sua fala, muito apropriada. O que acontece é que o transtorno de espectro autista, ele é uma ponta de um iceberg de muitas outras alterações no transtornos do neurodesenvolvimento. Nós temos uma série de outras condições que as crianças vão ter dificuldades, né? Não estão dentro ainda desse grupo. E eu, como pediatra, acompanhei isso. Eu, quando estudava, eu vi criança que morria por diarreia. A gente viu a diarreia desaparecer depois do soro oral, uma série de informações. Muito importante isso que a gente está fazendo aqui, porque isso leva a informação precisa. Depois nós vimos crianças com desnutrição, num período de desnutrição. Depois, crianças que morriam muito de infecções respiratórias, meningites, era muito frequente. Isso tudo quando foi sendo superado, né, com melhoria da condição de vida da população, o surgimento de vacinas que vieram e diminuíram muito a incidência de algumas doenças que tinham uma gravidade muito grande. E com isso daí nós começamos, como eu disse anteriormente, a ter uma mortalidade muito grande no período neonatal, que significa ali o período do nascimento dos bebês até o primeiro mês de vida, até 28 dias de vida. Aí houve-se um investimento muito grande em UTIs, eu participei disso, primeiro UTI pública, que a gente aqui montou isso aqui em 1998, no Hospital Municipal, depois nós transferimos isso para o João Penito, que foi um projeto também que a gente tinha feito lá de uma maternidade pública. E depois vieram os hospitais privados também. Hoje, Juiz de Fora tem uma rede de assistência neonatal que pouquíssimas cidades têm. Praticamente todos os hospitais que têm maternidade têm CTI. Então, isso daí vai fazendo com que a mortalidade que existia nesse grupo ela vá diminuindo. E no mundo é assim, nos países que estão em melhores condições de desenvolvimento. E aí o que acontece? Estão surgindo, obviamente, uma população, né,
que é uma população que vai vir mais demandada desses cuidados do neurodesenvolvimento. A Organização Mundial de Saúde, Anselmo, ela diz o seguinte, que nós temos que preparar profissionais para atender essa população. Nós temos 20 a 30 anos para preparar os sistemas de saúde para poder atender esses pacientes, porque nós não vamos ter profissionais que antigamente esses pacientes iam para onde? Vai para o neurologista e para o psiquiatra. Hoje, neurologista e psiquiatra não dá conta mais de atender o volume dessas crianças. Nós tivemos que desenvolver habilidades dentro dessa área em função da gente estar vendo que as crianças estavam chegando até nós e que não conseguiam. A gente não conseguia dar uma fluidez no atendimento. Isso vai virar uma realidade. Trabalhar com desenvolvimento humano para o pediatra, para o fono, para o terapeuta ocupacional, para o físio, ou seja, todos os profissionais que estão, os educadores, os professores, nós precisamos muito de qualificar também a rede de ensino para que os professores tenham uma visão concreta, real, do que é o transtorno do espectro autista. Se nós não discutirmos isso, a criação de uma política pública, já pensando nessas condições, nós vamos ter, nos próximos anos, um grave problema de saúde pública, que nós vamos ter uma população grande precisando dessas abordagens. Muitas dessas crianças não têm o TEA, mas estão ali travadas ali. A Amanda sabe disso muito bem. Às vezes, uma estimulação, um cuidado diferenciado destrava essa criança e coloca ela já numa outra condição de enfrentar a vida, de se superar no dia a dia, de adquirir as habilidades tão necessárias para a vida da gente. Então, Anselmo, eu acho que esse caminho que você está fazendo aí em Matias, ele está correto dentro do ponto de vista da necessidade da assistência, da questão do direito, da questão de você estar enxergando e os demais colegas aí essa necessidade da população, mas isso é um passo muito importante para a organização dos serviços públicos de saúde por essas demandas que nós já estamos sentindo na pele. Olha o que a Amanda falou aí. Ela tem dificuldade de colocar o paciente de Matias dentro do SUS. Eu, por exemplo, no ambulatório, eu não tenho vaga para 3, 4 meses. O que é isso? É muita gente chegando. Então, nós temos que realmente criar as alternativas, não importa tamanho de cidade, se é grande, se é pequeno, porque essas pessoas elas vão estar em todos os locais. E nós precisamos de estar qualificados para atender e dar uma resposta, a verdadeira resposta que a saúde pública tem que dar para a população. Muito bom. Bom, tá chegando mais perguntas, já estamos chegando aqui quase 1 hora de live, 58 minutos, eu acho que estamos indo bem. Muitos elogios, o pessoal está se movimentando aqui, achando interessante, gostando das respostas, elogiando. Mas vamos lá, tem a Maria dos Reis fazendo uma nova pergunta, deixa eu tentar localizar aqui, porque vai surgindo e vai movimentando a tela. E depois a Cristina Souza. De certa maneira, acho que o doutor Antônio Aguiar já até respondeu, é para ele. Minha filha tem crises muito fortes, quando ela escuta barulhos de moto, qualquer barulho de furadeira, etc. Tem hora que não sei o que fazer. Ela chega a começar a tremer, tipo desmaiar. Então, o doutor Antônio Aguiar. E só adiantando aqui, a Cristina Souza pergunta a Amanda, mania é do autismo? Deixa eu responder aqui só essa pergunta da Maria. Né? Maria, isso daí é aquilo que eu disse anteriormente, isso é uma alteração sensorial. Né? Eu digo o seguinte, por exemplo, nós estamos aqui fazendo essa live aqui. Eu estou recebendo uma luz aqui, um spot na minha face aqui para iluminar, para a gente poder ter uma imagem melhor. Estou vendo, conversando com vocês, estão entrando mensagens aqui laterais que a gente está conversando com todo mundo. Eu estou dentro de um ambiente que tem barulho aqui na rua, tem uma luz, outra luz artificial em cima de mim, e eu consigo organizar todos esses estímulos e manter aqui um foco,
uma condição de raciocínio e de interação com as pessoas. As pessoas que têm autismo, elas têm dificuldade justamente nisso. Elas recebem, como nós todos recebemos, os estímulos, e às vezes esses estímulos eles demoram um pouco mais a serem organizados, a serem colocados dentro de uma condição neurofuncional ideal para eles. E é este momento que essas crianças podem apresentar essas alterações comportamentais. Normalmente a mãe fala, nossa, mas ele em casa é tão calmo, e chega lá, na consulta ele está totalmente transtornado, lógico. Na casa ele tem um ambiente, que é um ambiente de rotina dele, da vida dele, ele se acostumou com aquele ambiente, ele conseguiu organizar os estímulos daquele ambiente. Mas quando nós temos alterações que são bem aí descritas aí por você, muito bem apontadas, nós temos que procurar aquilo que nós estamos conversando aqui. A Amanda tem reforçado isso muito, a Ariane também. Nós precisamos de procurar terapias que corrigem, que melhorem essa condição de receptação desses estímulos sensoriais. Né? A gente diz que é um profissional que trabalha com organização sensorial, é a pessoa que vai trazer o que a gente chama de dietas sensoriais, que não são alimentos, né? São técnicas de você ir estimulando essa criança, até que, por exemplo, no caso da sua filha, esse barulho, ele não passe a ser mais um problema grande, ela passa a aprender a organizar esse barulho, e isso atenua muito esse tipo de resposta, o choro desaparece. A gente vê isso toda hora, e a gente vê que com as terapias isso melhora. É muito importante que vocês tenham o conhecimento que o autismo tem tratamento e tem transformação para coisas muito boas. Isso é que a gente não pode perder de vista. Por isso é que o esforço tem que ser em conjunto, por isso que o esforço tem que ser de forma incansável, por isso é que nós temos que multiplicar profissionais, nós temos que multiplicar agentes políticos que estão envolvidos com isso, famílias que têm que entrar nesse processo da psicoeducação, que é o caso que a Ariane é um exemplo. Ela é uma pessoa que entrou nesse processo da psicoeducação, foi ler, estudar, aprender, e ela hoje, ela consegue, com muita naturalidade, às vezes, administrar todos esses momentos que tem. Então, acho assim que é muito importante que se tenha esses sintomas como sinais que possibilitem a gente fazer intervenções, às vezes, até mais dirigidas e, às vezes, com resultados até muito mais rápidos. Ótimo. Ariane, quer fazer alguma consideração aí? Você, enquanto mãe e também, né, presidente, aí, diretora no GAPA, né, essa contribuição que você pode trazer para a gente da organização. As mães estão aqui conversando aqui no chat, falando de se organizarem, né? Acho que parte disso. Tudo que tem sido falado aqui é muito rico, né? Essa questão que a Amanda falou, tripé, né? Que foi assim que a primeira fala que a profissional falou comigo, da importância do tripé, terapeuta, família e instituição de ensino, seja creche, seja escola. Isso é fundamental para o desenvolvimento, né, da criança, do aluno, do paciente, porque eles vão linkando as informações, porque se cada um trabalha de uma forma, se cada um fala de uma forma, não acontece, né, o desenvolvimento, a criança simplesmente, ela trava. Então, tem que ter ali, né, tem que ser homogêneo, né, a forma de tratamento, de fala, de segmento. Então, é muito importante que os pais estejam muito abertos para, de fato, comprar aquilo que é proposta do profissional e executar em casa, e a escola também está aberta, né, a ouvir o profissional. A gente ainda encontra muita escola que tem essa dificuldade de aceitar, de achar que o pai está tentando se intrometer, que o profissional está querendo se intrometer, quando, na verdade, assim, é necessário uma atuação em conjunto para o desenvolvimento, né, da pessoa com autismo. E aí, o que acontece? Tem pessoas que conseguem ter uma ampla atuação de terapeutas, né, na vida dos seus filhos.
mas essa não é a realidade da maioria das famílias. E eu gosto muito de falar desse percentual que é grande, até porque eu me enquadro nele. Quando meu filho era menor, eu já chorei muito, porque na época que o salário mínimo era R$ 400, lá quando meu filho era pequenininho, né, 2.000 bolinha, uma mãe falou comigo que gastava 1.500 por mês de terapia com o filho dela, e eu ganhava R$ 400 por mês, então eu chorei muito na época, né, até os 5 anos do meu filho eu chorei muito, sempre lutando, estudando, correndo atrás, e assim, nossa, eu não tenho condição, né, de fazer isso por ele, mas eu não me apeguei a isso, né, eu não me apeguei a um pedaço de papel falando que, né, porque antigamente era tudo, nada era promissor, né, antigamente falava, se não falasse até os 3 anos, não falava mais. Meu filho, a primeira palavra dele, que foi babai, foi com 5 anos, depois que ele começou a soprar, né, então você vê como que o movimento, assim, né, é importante, que foi a fono, né, e até hoje a minha filha que fala, né, agora já tá falando, a fono fica sopra, 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 né, faz muito movimento de sopro, a fono do meu filho também. Então, esse trabalho, essa continuidade de trabalho em casa. Então, eu estudei e executava em casa. A terapeuta, quem tem pouco recurso, quem depende de um ambulatório, quem depende de uma instituição como a PAI e outras que existem por aí, de um CAEE, né? Alguns têm fono, do meu filho tem fono aqui. Então, às vezes, vai ser uma vez por semana, meia hora. Então, tem que trabalhar em casa. Isso é fundamental, que as famílias deem continuidade em casa. Tudo que vier, parede vermelha, o copo é branco, o prato é azul, olha o carrinho, brum, brum, sabe? É estimular com tudo e a todo momento. Por mais que a criança não olhe, ela está prestando atenção do jeito dela. Então, é importante a gente estimular o tempo todo. Essa questão das crises sensoriais, a gente sabe que acontece e pode repercutir muito tempo depois, né? Às vezes aconteceu uma coisa hoje, a criança vai lembrar daqui a uma semana e ela vai entrar em crise por conta daquilo. Então, é importante, de fato, assim, saber, né? O que aconteceu antes, observar para desencadear. Essa questão auditiva, ela influencia muito. Então, isso aqui não é, né? Isso aqui é um fone normal, mas tem alguns fones que são específicos, que tem esse mesmo formato, né? Abafador que fala, que vai ajudar. Tem até aqueles que é de obra, de construção mesmo, você acha baratinho, material de construção, que você pode colocar que vai abafar um pouco o som, e ir trabalhando com a criança em casa de pouquinho. A minha filha também tinha medo de liquidificador, de aspirador de pó, e aí, assim, fui ligando perto dela, olha, liga para a mamãe, né, e foi diminuindo, assim, como o Krislander também. E essas questões sensoriais, uma coisa puxa a outra. Então, uma criança que tem uma sensibilidade tátil, provavelmente ela vai ter também uma seletividade alimentar. Então, a Kiara, ela estava andando com o pezinho torto, né, ela não andava assim, ela estava andando assim. E aí ela fez um teste de marcha, TO, né, fez uma avaliação dela. Na hora que colocar na banheira de feijão, ela ficou com a perna dura, na mesma hora assim, para não tocar no feijão. Questão sensorial tátil, fez um teste de marcha que realmente, né, comprovou. Se não melhorasse, a gente usa uma palmilha para forçar ela a pisar certo. Só que aí eu fiz esse trabalho de dessensibilização em casa, porque a gente sabe que terapia ocupacional de integração sensorial ainda não é uma coisa que é acessível. Então, eu fiz em casa, trabalhando com feijão, trabalhando com grãos, fui para a pracinha brincar com terra, com ela. Hoje em dia, a menina só anda descalço. E quando ela fez o último teste de marcha no início do ano passado, de 2020, já tinha melhorado 70% da marcha dela, descartando, né, ter que usar a palmilha. E a gente continuou trabalhando. E, consequentemente, a alimentação dela melhorou um pouco também. Então, a gente sabe que uma coisinha vai puxando a outra. Então, é muito importante que a família trabalhe, né, que siga as orientações dos profissionais, quando não tem condição de ter acesso a todas as terapias, que busquem aprender. A gente tem um monte de curso gratuito, tem um monte de live. Podem ir lá na página do GAPA, aqui em Juiz de Fora. A gente está com um canal no YouTube agora que a gente está migrando as nossas lives para lá, Autismo GAPA,
e que vai ter muito conteúdo, tem vários profissionais que auxiliam. E o movimento de mães é fundamental. O poder público tem o dever, tem a obrigação de correr atrás, né, para poder trazer um bem-estar para a população, inclusive da, né, causa da deficiência, dos autistas, mas um grupo de mães, um grupo de apoio, um movimento, ele tem, sabe, um papel fundamental. Se a gente parar para pensar, há menos de uma década não tinha quase nada sobre autismo, né? Berenice Piana conseguiu a lei dela, né? Em benefício dos autistas em 2012. O autismo ele foi reconhecido como deficiência em 2015. É algo recente. Então, nós temos, sabe, que fazer esses movimentos para lutar pelas políticas públicas. A gente tem a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, mas que tem brechas, né, e que nem tudo que está ali é executado de fato. Então, quanto mais respaldo a gente tiver do município, do estado, mais fácil vai ser a vida das pessoas com autismo, das crianças, jovens e adultos. Então, esse movimento de paz, ele é fundamental para poder a gente conseguir seguir em frente. Dar voz para os autistas que não têm, né, e para aqueles que são leves também, que consigam se impor, que consigam falar, né? A gente também tem um movimento, né? Nada de nós sem nós. Então, dá voz para os autistas, para que eles também consigam, né, atuar ali e falar por eles mesmos. Então, estou à disposição para quem quiser entrar em contato com o GAPA, para ajudar nessa questão do movimento. Quem quiser participar do GAPA, e é de pouquinho que a gente vai fazendo essa construção e tendo ganhos, né, para toda a causa autista. Olha, Ariane, sua fala agora puxou o povo aqui, já surgiu, já tem um grupo aqui criado durante a live, né? A Maria dos Reis vão fazer, já criei, a Eliana Caroline, enfim, tá aí. Então, acho que o nosso objetivo, né, tá aí. Tá alcançado. Bom, chegamos já a 1h12 de ao vivo de live, né? Agradecer então a participação, a audiência, enfim. E gostaria então de começar aí as considerações finais de vocês, né, rapidamente, a gente poder encerrar, mas plantada aí a semente que acho que tem muitos frutos ainda para acontecer, né? Então, passo a palavra, pode ser para a Amanda. Eu quero agradecer a participação de todos, as perguntas foram excelentes, muito pertinentes. A Ariane deu muitas dicas aí para as mães, vou completar aí a dica do sopro que ela deu. A bolinha de sabão é uma excelente para trabalhar a imitação, então as mães vão trabalhar aí com bolinha de sabão, boliche, aquele brinquedo de antigamente vai e vem, para trabalhar a atenção compartilhada da criança. E a gente tem várias atividades, massinha, muitos gostam de massinha. Então, vamos criar, vamos inventar, vamos brincar de faz de conta, vamos trabalhar a imitação, o apontar, ensinar seu filho a apontar o que ele quer, para trabalhar essa interação. E me coloco à disposição aí dessas mães que estão montando grupos. Tem algumas aí que já me conhecem, já me chamam no privado, já me pedem dicas. Eu sou super aberta a isso, eu sou super aberta a tirar dúvidas. Eu nunca me fechei a isso. Quem me conhece sabe. E pode me colocar nesse grupo aí para poder ajudar vocês, que eu ajudo com o maior prazer e maior boa vontade do mundo, porque a gente está aqui para compartilhar conhecimento. E eu sei que nem todos têm acesso às informações, e o que eu puder ajudar, eu vou ajudar. E agradecer ao doutor Antônio Aguiar, a Ariane, por essa participação, né, em conjunto, ao Anselmo e ao Claudinei, por essa nessa live que foi assim, muito esclarecedora e motivadora, e a gente atingiu o nosso objetivo. Tenho certeza que a Ariane está feliz e eu também estou muito feliz com essa motivação das mães, e é isso aí que a gente quer, que elas se unam e que elas se ajudem umas às outras e que a gente possa ajudá-las. É isso que a gente almeja. Obrigado, Amanda. Ariane, fazer suas considerações finais e já agradecendo também.
Mais uma vez agradecer aqui o convite e muito feliz essa participação das mães. É isso mesmo, a gente tem que buscar, tem que correr atrás. Eu entendo que o momento é muito difícil, esse período de pandemia, altos e baixos, é geral, independente do grau, mas nós podemos fazer várias coisas em casa, como a Amanda falou, sabe? Uma massinha, ai, não tem a massinha. Vamos fazer massinha, gente. Vamos fazer uma massinha com farinha e as crianças vão adorar e vai estimular várias coisas. E é isso, a gente correr sempre atrás de conhecimento e disseminar. Só voltando, teve uma mãe que fez um comentário a respeito assim da dificuldade das famílias, né, de aceitar. Nós sabemos que é um baque, muitas vezes. Eu, com 1 ano, eu já sabia que meu filho era autista pesquisando sozinha. O diagnóstico veio com 2 anos e meio. Chorei uma noite. No outro dia, quando eu acordei, já fui correr. Onde tem a terapia que o psiquiatra falou para ir? E, assim, é difícil, mas por mais que tenha uma dificuldade de aceitação, corra atrás das terapias, não deixe o seu filho estagnado. Você vai trabalhando o seu sentimento de pouquinho, não importa o tempo que leve, mas o importante é o seu filho se sentir amado e você correr atrás, porque é uma corrida contra o tempo. Então, é isso, e mais uma vez agradeço, e o GAPA está de portas abertas para todos vocês, e agradeço a Carol também, né, que faz parte da diretoria do GAPA, e que também intermediou essa minha participação aqui. Muito obrigada a todos. Obrigado, Ariane. Doutor Antônio Aguiar, suas considerações. Claudinei, muito obrigado. Queria dar um abraço no Anselmo aí, parabenizar o Anselmo também e aos demais vereadores. Acho que é muito importante a gente dizer isso, né? Um ambiente político mostrando comprometimento, né? O envolvimento com a questão pública. Anselmo, isso é muito importante, parabéns. Naquilo que a gente puder ser útil, estamos aí também para ajudar. Nessa questão, né? A Ariane colocou uma série de dificuldades que nós temos aqui também, mas a gente tem que ser criativo, né? Eu uso, às vezes, Ariane, mando usar batata, na hora que cozinha a batata, mando esfriar a batata, vão amassar a batata lá com a mão, cozinham as 2 batatas a mais, e a gente tem como criar, né? E você deu aí vários exemplos do que é uma dieta sensorial, né? O fone de ouvido, que é muito usado, né, pelo pessoal da terapia ocupacional. A verdade é que é um movimento que a demanda ela ocorre, está ocorrendo de maneira quase que geométrica, né? Porque as demandas são muito grandes e nós temos que estar preparados para elas. Queria agradecer muito também a Ariane, além de parabenizar. A Ariane é uma pessoa que a gente tem uma admiração, um respeito muito grande. A Amanda, que nós temos alguns pacientes em comum também, né, Amanda? Muito obrigado também, porque eu falo que às vezes o médico fica igual aquele técnico na beirada do campo, né? Ele fica vendo se a julgada está dando certo ou não. A gente fica muito também numa expectativa do trabalho que é feito pelas equipes, né, multidisciplinares, né? A questão da escola, que eu acho fundamental, né? A gente tem que entrar mais dentro da escola, dentro desse viés. Acho que a questão dos CAEs, por exemplo, mudaram muito a questão da abordagem da deficiência nas escolas, né? Porque já é uma prática que já está instituída e já tem os profissionais que têm aquela habilitação. Acho que essas pessoas tinham que ser, inclusive, mais ouvidas, inclusive, nos processos de decisão das políticas públicas dentro da educação. Mas muito obrigado, um abraço para Matias Barbosa, essa cidade tão prazerosa, uma cidade tão boa, tão alegre, em que nós temos aí muitos amigos, muitas pessoas, como eu disse aqui inicialmente, né? E um abraço às pessoas também que estão nos acompanhando, né? As guerreiras, os guerreiros, né? As pessoas também que nos motivam, né? Que os pais, esse grupo, essa organização também é um reforço para a gente, porque a gente também se sente muitas das vezes sozinho. Se a gente não tiver o amparo das famílias também, a gente também fica enfraquecido na questão dessa luta. Boa noite a todos, fiquem com Deus aí, a paz para todos vocês, muito obrigado. Muito obrigado, doutor Antônio Aguiar. Presidente Anselmo, suas considerações. Bom, nas minhas considerações finais, eu quero dizer que
sozinho, isolado, ninguém é capaz, né? Já diz a cantiga da Pastoral da Criança. Quero registrar aqui o agradecimento aos vereadores dessa legislatura, o vereador Chopinho, vereador Otávio, vereador Diego, vereador Leonel, vereador Pé no Chão, vereador Heré, vereador Julimar e vereadora Soninha. Todos vocês também foram indispensáveis para que essa live estivesse sendo realizada, tão exitosa, e a semente foi plantada, né? Os próprios pais se organizando para criar um grupo para que ninguém se sinta sozinho, que possa compartilhar as angústias, as dores, mas também, certamente, a alegria. Nós, enquanto representantes do povo, estamos aqui cumprindo a nossa missão, não só a missão social, mas a missão humana, de deixar algo novo em Matias, né? Então, a questão do ambulatório, ela é extremamente indispensável, necessária, é algo que já estamos dialogando com a administração, que se mostrou muito sensível a essa causa, e certamente com o grupo dos pais, com a Amanda, que é uma pessoa que eu tenho carinho, estudamos juntos, eu tenho muito orgulho dessa prata da casa, tá, doutor Antônio? Porque é uma pessoa também que sempre esteve à disposição desta casa legislativa para abordar esse tema, outros temas também. A Ariene acompanha os vídeos do Cris, é uma pessoa assim, de um nível, de uma humanidade, de uma sensibilidade formidável. Você, doutor Antônio, um combativo parlamentar da causa, sempre propondo um PL, sempre apoiando os grupos e as frentes de trabalho. Então, a gente, enquanto vereador, a gente comunga desses ideais, né, de paz, de bem, de solidariedade. E aqui a gente não poderia deixar passar esse ano sem plantar essa semente, sem discutir essa conscientização, essa informação do TEA, ela é indispensável para que a gente construa uma sociedade sem preconceitos. Porque todos nós somos iguais e cada um com as suas particularidades, com as singularidades, né, Ariane? Então, gostaria de agradecer aqui ao Claudinei por ter ajudado a mediar essa live, aos funcionários da Câmara que se predispuseram também a estar aqui contribuindo com o debate, e dizer que essa casa está à disposição. Lamentavelmente, por conta do Covid, as atividades ficaram muito restritas, mas indiferente a isso, nós não poderíamos deixar passar em branco e nós vamos ter outras oportunidades, se Deus quiser. E eu agradeço de coração a vocês que, de forma genuína, de forma gratuita, vieram aqui compartilhar essas informações tão importantes. E, oportunamente, nosso Núcleo de Atenção Cidadão, a Escola do Legislativo, vai estar aqui recebendo vocês presencialmente. Se Deus quiser, tudo isso vai passar bem rapidinho e tudo vai ficar bem. Muito obrigado a todos. Bom, é isso. Agradeço imensamente. Foi um prazer, um aprendizado. Qual que é o primeiro direito que nós temos? É o direito à informação. E nós cumprimos isso hoje aqui, levando a informação correta a partir de quem tem competência, autoridade e vivência, né, Ariane aí, enfim, todos os demais. Então, acho que nosso objetivo alcançado, e não para de chegar comentários aqui, viu? Acho que é o termômetro aí do sucesso, e todo, né, excelente live, Priscila Mazini aqui colocando, o tempo inteiro, todos vocês altamente elogiados aqui. Então, muito obrigado, vamos ficando por aqui, e fica o gostinho de quero mais para uma próxima. Acho que a gente inaugura aí um processo que a gente pode retomá-lo, e de outros assuntos aí pertinentes também. Então, obrigado, boa noite, vamos encerrando essa transmissão de hoje.